Começando aqui mais um vídeo, a gente vai fazer agora a experiência da avaliação da regulação de velocidade do motor CC série, tá? Então, o que muda com relação ao experimento que a gente fez antes, tá? Primeiramente, a gente removeu a fonte que era usada para alimentar o campo, né? Porque a gente não tem mais alimentação do campo independente, né? Que seria a alimentação que estava aqui, ó, entre os terminais C e D, tá? A gente removeu, tá? O campo da nossa máquina agora vai ser um campo série, ou seja, a gente vai usar as bobinas, tá? Que existem lá no estator da máquina, tá? Lembrando, né? A gente já falou isso em outras aulas. A gente tem dois tipos de bobinas aqui. Tem as bobinas que foram feitas para receber uma alimentação externa. Então essas bobinas têm muitas espiras. Então com pouca corrente elas produzem bastante fluxo magnético, tá? E temos também bobinas que possuem menos espiras, tá? Com condutores de maior bitola, então condutor mais grosso, tá? Para alta corrente, tá? Essas bobinas estão montadas nos polos da máquina, tá? Elas estão lá. Todos os polos da máquina têm as bobinas fininhas, né, com muitas espiras, e tem as bobinas de fio grosso com poucas espiras. Essas bobinas estão lá e a gente escolhe usar ou não, né? A nossa máquina aqui, como é uma máquina didática, né, ela tem os dois tipos. Então a gente estava usando até agora a excitação separada, né? Então a gente usava um conjunto de bobinas. A gente vai usar outro agora, tá? A gente vai usar aqui, ó, as bobinas, dá uma olhada aqui, para ligação em série, tá? Que são as bobinas que estão nos terminais E, F1, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, E, F1. Então esse conjunto aqui, ó, né, são as bobinas série da máquina, tá? Já que elas são bobinas série, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma extremidade aqui, um terminal aqui da armadura, ó, tá? Usando os interpolos, né, sempre. E vou ligar aqui em um dos polos, tá? Um dos terminais aqui da bobina série. E aí a alimentação da máquina, então, vai ser aqui agora, tá vendo? Aqui é o cabo, são os cabos que estão chegando do retificador, tá? Então aqui está chegando tensão, tá? Que vem lá do retificador, do mesmo jeito que a gente fazia antes, só que antes a gente ligava esse cabo vermelho aqui no terminal H, né? A gente alimentava a armadura aqui nesses dois pontos aqui, né? Onde eu estou com os dedos aqui. Agora não, agora você colocou a bobina série, então aqui, esses dois aqui agora são os terminais de alimentação da máquina. Então, a alimentação da armadura da máquina, tá? Inclui aí, né, o circuito de armadura, né? Melhor dizendo, o circuito de armadura inclui uma bobina de campo série, tá? Então, o que essa máquina tem de especial? O campo dela é produzido pela própria corrente de armadura, tá? Então, isso torna a máquina especial. Isso confere a ela algumas características que são diferentes do motor com excitação separada, como a gente comentou lá na teoria, né? Uma coisa interessante dessa máquina é que ela tem um elevado torque de partida, ou seja, ela produz um torque muito grande na velocidade zero, tá? Então, quando você liga essa máquina, se ela não tiver nenhuma carga, ela vai atingir uma velocidade muito alta, tá? Então, esse é um tipo de máquina feito para partir com bastante carga, tá? Essa máquina série, normalmente, esse motor série é usado muito em maquinários, né? Ferramentas, por exemplo, furadeira, né? Esse tipo de máquina. Você vai fazer um furo na parede ali, né? Você já começa com a broca ali travada, né?
você já está colocando uma carga ali na máquina na hora que você parte ela, tá? E ela tem que furar lá o seu concreto, né? Então, precisa de bastante torque. Então, esse é um tipo de máquina usado nessa aplicação, tá? Se você pegar e abrir aí uma furadeira, aí, uma máquina industrial, você vai encontrar lá dentro um motor série, tá? Um motor CC série. Aí você me pergunta, como é que esse motor CC está sendo alimentado em corrente alternada, né? Porque essas máquinas todas aí, essas máquinas industriais, são todas alimentadas em corrente alternada, né? O que acontece é que o motor série, ele pode ser alimentado com corrente contínua, que seria o normal dele, né? Mas ele pode ser alimentado também com corrente alternada, tá? A gente já viu isso aí lá na teoria, né? Vocês já viram isso lá na disciplina teórica, né? O que acontece? Como o campo da máquina é produzido pela própria corrente de armadura, se eu alimentar a máquina com uma tensão com certa polaridade, eu vou ter a corrente com uma polaridade, tá? De acordo com a tensão que eu tô usando, né? Aí se eu inverto a polaridade da tensão, o que acontece? Eu inverto o sentido da corrente, tá? Só que eu inverto também o campo, então a máquina continua girando para o mesmo lado, tá? Então você pode alimentar essa máquina. O motor série é um motor CC que pode ser alimentado com corrente alternada, tá? Essa é uma coisa especial dele, né? E outra coisa especial é isso que eu falei no começo. Ele tem um torque de partida muito alto, tá? Então eu vou mostrar para você inicialmente, tá? A gente não vai fazer ainda o experimento, né? Eu só vou fazer umas brincadeiras aqui. Eu vou ligar a máquina, eu vou energizar os terminais dela, né? Eu vou colocar a tensão aqui nesses dois terminais, tá? E você vai ver que a máquina vai atingir uma velocidade altíssima, tá? Vamos ver aqui. Então, eu vou colocar aqui. Eu não vou chegar na tensão máxima dela. Chega aqui em 180 volts, mais ou menos. Ó, observando que eu estou aqui com a corrente da máquina síncrona zerada, tá? Então, essa máquina síncrona aqui não está fazendo nada agora. Então não tem carga nenhuma aqui no eixo da máquina CC, tá? Então ela está trabalhando em vazio aí para todos os efeitos. Então eu vou colocar uma tensão. Ó, com pouquinha tensão ela já atinge uma velocidade alta, né? Então ela tem um torque grande. Então ela acelera rapidamente. Ó, por 180. Velocidade da máquina: 2.600, quase 2.700 RPM, tá? Por que ela chegou nessa velocidade? Porque ela estava em vazio. Essa é uma característica da máquina série, tá? Ela tem um torque alto aí na partida e ela acelera bem. Agora a gente vai colocar carga, tá? Vamos colocar a carga, então vamos colocar o fluxo lá, vamos colocar o campo, né? E fluxo, consequentemente, corrente de campo e fluxo na máquina síncrona, tá? Vamos colocar carga e depois vamos partir de novo a máquina CC para você ver. Aí ela vai ter uma velocidade menor. Então eu coloquei aqui 355 miliamperes no campo da máquina síncrona, tá? Então, a partir do momento em que começar a ter rotação aqui na máquina, aqui no eixo, né? Eu já vou ter tensão aqui no estator da máquina síncrona. Lembrando que o estator da máquina síncrona está alimentando aquela carga ali, tá? Então,
eu já começo a experiência, ou seja, eu já parto a máquina CC com carga, porque o fluxo aqui está ligado já, né, da máquina síncrona. A partir do momento que tiver rotação na máquina síncrona, vai ter corrente nela, ela vai estar puxando, ela vai estar entregando potência elétrica para aquela carga, tá? E vai estar puxando potência mecânica aqui do eixo. Tá? Então eu já ligo a máquina CC já com o eixo dela carregado. Tá? Vamos fazer isso então. Colocando aqui tensão na máquina CC. Aqui com pouca tensão eu já estou no limite da máquina síncrona, já estou com 5 amperes aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro ligar a máquina CC em vazio e aí eu vou aplicar a carga da máquina síncrona. Vamos fazer isso aí. Só muda um pouquinho aqui a ordem do experimento, mas vai ser, no final vai dar o mesmo resultado. Olha só, eu estou começando o experimento de trás para frente. Então eu alimentei aqui a armadura da máquina CC com 180 volts, tá? Eu já apliquei carga. Então eu tenho aqui a máquina síncrona com 309 mA, tá? Essa informação não serve para nada, quer dizer, serve para você saber que não excedeu o limite, né? Mas a gente não vai usar esse valor aí em nenhuma conta. E nós temos aqui o limite de corrente já da máquina síncrona. Então eu não vou colocar mais carga do que isso, tá? E eu tenho aqui a máquina CC com 4,28 amperes, tá? Então agora eu vou começar. Eu já coloquei a carga máxima que eu podia, tá? Não é a carga máxima da máquina CC, mas eu cheguei no limite da máquina síncrona. Então essa aqui é a carga máxima do meu experimento, tá? Eu vou medir já a velocidade, tá? Então já pega o primeiro ponto aí, ó, 4,27 amperes. (2056 RPM). Agora eu vou então diminuir a carga. Então eu vou começar a diminuir a corrente de campo aqui da máquina síncrona. A corrente que eu estou mostrando agora, né, lembrando, é a corrente de armadura da máquina CC. Aí, ó, 3,9 amperes. (2181 RPM). Ó, 3,5 3,4 amperes.
2.425 RPM. Três amperes. Dois mil seiscentos e 2.657 RPM. Agora já zerou a carga. Essa é a menor corrente que eu vou ter. Tá? Então é isso aí, terminado aqui o experimento de levantamento da curva de regulação de velocidade da máquina CC. Para finalizar aqui, finalizar a experiência de hoje, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as medidas das resistências dos enrolamentos. Então eu vou medir a resistência da armadura, eu vou medir a resistência daqueles cones, cadê? Já coloquei em outra mesa. Vou medir a resistência da bobina de campo shunt, né? Bobina de estação independente, e da bobina série. Tá? Você vai precisar desses valores, dessas resistências, para fazer os cálculos que são requisitados aí no roteiro que você vai, com os quais você vai confeccionar o relatório. Então, fechando aqui esse vídeo, aqui a gente fez o levantamento da regulação de velocidade do motor CC série.